Irmãos, a paz do Senhor. Eu peço aos irmãos que se ponham de pé e vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 42. Salmos 42. Diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me novamente a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro destas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ações de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Monte Hermon, desde o Monte Mizar. Abismos chama abismos, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Vamos meditar um pouco, pode sentar, irmãos, sobre este salmo. E assim, ele nos mostra a necessidade que nós temos da presença de Deus. E também ele nos mostra a seriedade de prestarmos o culto ao Senhor. O livro de Salmos, ele é uma coleção de poemas, de louvores e de orações que o povo de Israel fez através de vários escritores, fizeram a Deus. E é um livro que tem a revelação da verdade de Deus, não de uma forma abstrata, que existe apenas no mundo das nossas ideias, de uma forma conceituada, em forma de conceito. Não é assim. A verdade de Deus revelada no livro de Salmos, nos 150 salmos, ela é colocada em termos de experiências humanas. Porque as emoções, os anseios, o sofrimento, as alegrias, a tristeza daquele povo é colocado em cada salmo, mostrando assim as circunstâncias que aquele povo estava vivendo. E também mostra as respostas que eles obtiveram através das orações. O livro de Salmos também, ele é uma verdadeira fonte para aprendermos sobre a adoração a Deus, para aprendermos sobre louvor a Deus, para aprendermos sobre oração, para aprendermos a confiarmos em Deus de verdade.
nos ensina também a descansar no Senhor. Os Salmos, ele nos revela a vontade de Deus. Ele também, através da escrita, nos leva a conhecer ao Senhor profundamente. Eles nos ensinam a sermos agradecidos a Deus. Pois os salmos, eles são muito didáticos, ou seja, tem muito ensino aqui dentro. É uma fonte de verdadeiros princípios que a gente precisa aprender e meditar. E esses ensinos, esses princípios, trouxeram encorajamento, trouxeram conforto, trouxeram força para o povo de Deus ali em Israel. E ao longo da história da igreja também trouxe conforto e encorajamento. E ainda hoje traz para nós. Encorajamento nos traz conforto, pois nós somos a igreja do Senhor. O Salmo 42, nós não sabemos de fato quem foi que compôs esse poema, porque ele é direcionado para o mestre de músicas. E a Bíblia não deixa claro de quem foi a autoria deste salmo. Fala no título que ele é um poema dos coraitas. E quando lemos a respeito da organização do templo da casa do Senhor, lá no tabernáculo, a organização do culto a Deus, os filhos de Corá, os coraitas, eles são citados porque eles eram da tribo de Levi, eles eram levitas, eles estavam direcionados e responsáveis não somente pelo ministério da música lá no templo, nas festas, mas eles estavam responsáveis por todo o preparo do culto, e por isso ele é citado aqui. E assim, a gente não sabe se foi um dos filhos de Corá que foi o escritor, porque não está claro. E também muitas pessoas dizem que foi um salmo do rei Davi, quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, quando Absalão tentou usurpar o trono de Davi. Muitas pessoas dizem que esse salmo foi de Davi. Mas assim, diante de tudo isso, a gente não precisa se preocupar quem foi que escreveu, porque está na palavra de Deus, é inspirado por Deus, e nós estamos aqui para aprender exatamente o que Ele quer deixar para nós, o ensino. E isso está muito claro. O salmista deixou aqui muito claro o que se tratava esse salmo quando ele escreveu. A gente vê que ele estava muito angustiado, ele estava depressivo, ele estava dessa forma, porque ele tinha saudades da presença de Deus. Ele estava afastado da adoração, ele estava afastado do culto a Deus. E isso não foi de livre e espontânea vontade dele, da parte dele, não. Foi algo que foi imposto a este salmista. Ele foi obrigado a se afastar da comunhão com Deus. E por isso, veio muito peso na sua mente e trouxe grandes perturbações a ele. O texto mostra claramente que ele estava exilado, ele estava longe de Jerusalém, ele estava longe do templo. E assim, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê os princípios regulador do culto a Deus lá em Israel, onde a presença do Senhor se manifestava, estava associado ao local do templo. Estava associado aos objetos do culto, estava associado à arca da aliança que representava a presença de Deus manifesta ali naquele povo. Mas nós sabemos que Deus é onisciente,
Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares, mas a questão aqui é que não se cultuava a Deus em qualquer lugar. Não se cultuava a Deus em qualquer lugar, de qualquer forma. Tinha uma cerimônia, tinha todo um ritual. E tudo isso era o que fazia menção da presença de Deus. Aleluia. E do culto que aquele povo prestava a Deus. E o salmista estava distante de tudo isso. E então gerou nele uma saudade angustiante. Volte aí para o versículo 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele pega a figura de um animal para relatar como ele estava se sentindo, porque ele estava afastado do culto e da presença de Deus. A corça, ela é um animal antílope, que tem um faro bastante apurado para encontrar águas correntes em lugares áridos, em lugares secos. E então ela suspira bastante para encontrar e sai correndo desesperadamente ao encontro dessas águas. E não é somente isso. Quando ela está sedenta, o seu pelo exala um odor que atrai os predadores. E por isso ela precisa buscar rapidamente a água para saciar a sua sede de águas vivas que descendenta a nossa alma, que é sedenta da verdade de Deus. Aleluia. Mas no versículo 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha a ênfase que esse salmista dá. A alma dele tem sede, é do Deus vivo. Sabe por quê? Porque ali ele vivia cercado de nações ímpias. Nações que faziam seus próprios deuses com as próprias mãos. E ele ali estava declarando: o meu Deus é um Deus vivo e é por ele que eu anseio. Salmo 115 diz alguns versículos que o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo aquilo que agrada. Mas os ídolos das nações são ídolos de prata, ídolos de ouro, são feitos por mãos humanas, que têm boca, mas não podem falar, têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, o seu nariz não pode sentir cheiro algum, e as suas mãos nada podem apalpar, nem os seus pés podem andar, e nem som algum pode sair da sua garganta, porque são deuses falsos. E o salmista aqui ansiava pelo Deus vivo, o Criador de todas as coisas. Bendito seja o Senhor. E o texto mostra que ele estava angustiado. E ele pergunta, no finalzinho do versículo 2, quando eu poderei entrar para apresentar-me novamente à presença de Deus? Essa agitação, essa ansiedade que ele sentia, era para poder participar novamente do culto. Era para poder estar novamente à presença do Senhor. Ele estava inquieto, ele não pensava em nenhuma outra coisa mais, a não ser voltar para a presença do Senhor, voltar para o seu lugar de descanso e de refrigério. Versículo 3, as minhas lágrimas, elas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo:
onde é que está o teu Deus? Veja a situação, né? A depressão, o estado da depressão que aquele homem se encontrava. Ele estava tão depressivo que ele não sentia fome. Ele estava num estado ali de fastio, físico mesmo, de comida física. Ele diz que dia e noite o seu alimento eram as suas lágrimas. De dia e de noite, era constantemente. Ele não tinha alegria e nada mudaria o seu estado, o seu aspecto emocional, nem a sua face de tristeza, enquanto ele não voltasse à presença de Deus. Nada substituía o anseio que ele sentia de Deus. É como disse um grande filósofo e matemático do século XV, Blaise Pascal. Ele disse uma frase bastante conhecida: há um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus e que só pode ser preenchido por Ele. Todos nós, querido, temos esse vazio no nosso coração, do tamanho de Deus. Ele é infinito. E se não for substituído por Deus, nada mais poderá tomar o lugar daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Nada substitui a presença do Senhor. Você pode ter fama, você pode ter dinheiro, você pode ter poder, você pode ter mulheres, você pode ter homens, você pode ter família estruturada, mas se você não tiver a presença do Deus poderoso, do Deus vivo na sua vida, a sua alma será continuamente uma alma perturbada. Bendito seja o Senhor. Por isso, meus irmãos, o nosso ser, as nossas faculdades mentais, as nossas emoções, o nosso entendimento, o nosso interior, toda a nossa totalidade como ser humano tem que se voltar a Deus, tem que se voltar ao Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, versículo 30, e leia, para você ver. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. O seu entendimento, irmão, a sua razão, tem que se voltar a Deus, amando Ele sem limites, sem nenhuma restrição. O que é que diz Marcos 12, capítulo 30? Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ou seja, o evangelista aqui diz: respire Deus, respire o Senhor. Aleluia. E Paulo também declara lá em Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Ele é o originador de todas as coisas. Foi pelo seu poder que todas as coisas foram criadas. E ele fez toda a criação para o louvor da sua própria glória. Não foi para ninguém, não. Foi para Ele. A glória é dele. E tudo tem que se voltar a Ele. Bendito seja o Senhor. E esse salmista, ele entende essa essência do culto. Ele entende a adoração. Ele entende o amor que a gente deve ter para com o Senhor, o nosso Deus. E é por isso que ele entrega todo o seu ser, toda a sua alma, toda a sua mente. E ele se esforça para voltar à presença do seu Deus. Versículo 4. Quando me lembro destas coisas, eu choro,
angustiado, porque eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ações de graças entre a multidão que festejava. Ele traz aqui a lembrança à sua mente, a nostalgia de como ele vivia entre a multidão que festejava ao Senhor. Ele estava à frente, ele conduzia essa multidão alegremente, cantando ao Senhor e oferecendo ações de graças ao Senhor. E então, essa nostalgia deixa ele angustiado, pranteando, e ele fica perplexo e preocupado com o que está acontecendo com ele. Por causa disso, a sua alma está perturbada, e ele continua no versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Vá agora para o versículo 7, irmão. Abismos, chama abismos, e ao rugir das cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. Aqui, meus irmãos, é mais uma demonstração do que uma pessoa que está com depressão sente. Ela se sente uma sensação de afogamento, de falta de ar. O peito aperta por causa das lembranças que ele tinha da casa do Senhor. Versículo 10. Até os meus ossos sofrem uma agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, me perguntando o tempo todo, onde está o teu Deus? Ele não apenas sentia dores emocionais, dores psicológicas, tudo isso refletia no seu físico e os seus ossos doíam. Ele sentia dores físicas, porque os adversários, seus inimigos, perguntavam constantemente a ele, onde é que está o teu Deus? É como se eles estivessem trazendo a lembrança daquele homem. Você está longe de Jerusalém. Você não pode cultuar o seu Deus. Você está longe da presença do Senhor. Ou então, as pessoas lembravam a ele porque ele dizia, eu tenho sede do Deus vivo. E cadê? Cadê esse Deus vivo agora, que te deixa nessa situação angustiante? Mas a oração deste homem, mesmo diante dessa privação, mesmo diante do sofrimento, da angústia e do abatimento da sua alma, veja o que ele diz, o versículo 8. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. Ou seja, ele dizia ali, o amor do Senhor é leal e está comigo, independente da circunstância que eu estou a passar, Deus está comigo. E também ele diz, de noite esteja comigo a sua canção. Ou seja, Deus ninava ele, irmãos. Que coisa maravilhosa! O Senhor acalentava e confortava aquele homem diante de todo o seu abatimento de alma. Por isso que ele declara no final do versículo 8, ele diz, é a minha oração ao Deus que me dá a vida. Bendito seja o Senhor. A distância gerou naquele homem saudades. A saudade gerou naquele homem bastante tristeza. A tristeza gerou naquele homem uma grande e profunda depressão. Mas a depressão e a tristeza não fizeram aquele homem se render, se prostrar e morrer naquela situação. Tudo isso fez ele olhar para Deus, o seu Salvador. E isso lhe trouxe a esperança.
Juntamente com a esperança, trouxe àquele homem a certeza de que novamente ele voltaria a louvar o seu Deus. Versículo 11, vamos ler. Aleluia. Por que você está assim tão triste? Oh, minha alma, por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Assim como no versículo 11, no versículo 5 tem a repetição, e também no Salmo 43, no último versículo tem essa repetição. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Esse homem, ele transformou os seus anseios numa fé inabalável no seu Deus. Porque a esperança dele não era uma esperança terrena, a esperança dele era o Senhor. Ele começa a conversar consigo mesmo, ele volta para si mesmo, dizendo: ponha a sua esperança em Deus, ó minha alma. E nós, irmãos, como filhos de Deus, como eleitos do Senhor, nós temos o controle de nós mesmos até uma certa posição. Gálatas 5, 22 e 23, quando ele fala, o apóstolo Paulo fala sobre os frutos, o fruto do Espírito. Ele diz que o fruto do Espírito é o amor. E diante disso ele vai falando as qualidades que o amor gera em nós. E uma das virtudes que o amor, que o fruto do Espírito Santo gera em nós, é o domínio próprio. O domínio próprio. Devemos voltar para nós mesmos e falar com o nosso eu. Fale consigo mesmo. Porque muitas vezes pensamentos nos invadem a nossa mente, e o diabo se aproveita para lançar bastante setas para tentar nos controlar, usando esses pensamentos para nos deprimir, para nos oprimir, para nos humilhar, para nos perturbar. E então, queridos, é nessa hora que é necessário muitas vezes sermos o nosso próprio terapeuta. Seja o seu próprio terapeuta. Pedro disse: lancem todas as vossas ansiedades em quem? No psicólogo? No psiquiatra? Não, irmãos. Lancem as vossas ansiedades em Deus, o teu Salvador. Bendito seja o Senhor. E nós devemos nos exortar. Nós devemos nos encorajar. Nós devemos muitas das vezes pregar para nós mesmos. Não é só sair e pregar para outra pessoa, não. Todos os dias nós temos o dever de pregarmos para nós mesmos, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e penetra na nossa alma. E às vezes estamos tão debilitados, tão destruídos psicologicamente, e às vezes não temos nem coragem de falar com a outra pessoa. E então, irmãos, ore ao Senhor, o teu Deus. Vai ler a palavra do Senhor e buscar conforto, buscar ânimo, encorajamento nessa palavra, porque ela é viva e eficaz.
Billy Graham disse que a palavra do Senhor ela é mais atualizada do que o jornal que ainda vai sair. Em outro dia, amanhã ou depois, a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor, ela é muito atualizada. Porque está aqui a história do nosso Deus e a história da humanidade que Ele decretou. Bendito seja o Senhor. Aleluia. E esse salmista, mesmo ele estando depressivo, ele transformou a sua ansiedade, a sua depressão em esperança. E colocou o seu futuro em Deus. Porque com certeza ainda ele iria louvá-lo. Apesar das noites escuras que ele estava vivendo, ele tinha certeza no seu coração: eu ainda o louvarei. Eu ainda vou me alegrar na presença dele. Eu voltarei para cultuar o meu Deus, porque o meu Deus não vai me deixar nessa situação não, de afastamento não. E ao longo desses salmos, irmãos, a gente pode aprender um pouco sobre a importância que devemos ter de se prestar o culto a Deus. Você não vem para a casa do Senhor para assistir culto, não. Você vem para a casa do Senhor para prestar culto a Deus, ao Senhor, que deve ser adorado inteiramente. O salmista aqui, ele desejava a presença manifesta de Deus, que estava representada na arca, que estava representada nas festas, que estava representada no culto que os sacerdotes e os levitas ofereciam ao Senhor. Mais do que a água para matar a sua sede, mais do que o ar que ele respirava, ele suspirava pela presença do Senhor. E aplicando esse texto para as nossas vidas, eu lanço a pergunta a você e a mim também. Não pense que eu estou fora dessa, não. Eu estou aqui também para receber essa palavra. Será que a gente fica triste? Será que a gente fica angustiado? Será que a gente tem perturbação? Será que a gente fica depressivo quando a gente está longe da presença de Deus? Será, irmãos? Hoje, há 2000 anos atrás, o véu do templo se rasgou. E nós podemos nos chegar a esse Deus a qualquer momento. Não apenas falando oralmente, mas em pensamentos. Nós temos a presença manifesta desse Deus através do Espírito Santo que nos foi dado. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem a presença de Deus manifesta. Não fisicamente como Cristo, mas o Espírito Santo é Deus também. E Ele pode te ouvir, Ele pode falar ao seu coração. Mas você está disposto a buscar? Será que a gente anseia por Deus de verdade? Será que de fato nós temos um desejo intenso de buscar a presença de Deus através da oração, através de cânticos espirituais, através da busca da palavra? Será que de fato Deus é precioso para nós, assim como Ele era precioso para esse salmista? Te faz a pergunta a ti mesmo. Deus é precioso para ti?
Deus é precioso na sua vida, irmão. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Aleluia, Jesus. Deus tem que ter a prioridade das nossas vidas. Nós lemos em Marcos 12, ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Será que realmente nós amamos a Deus dessa forma? Busque ao Senhor, irmão. Busque. Busque a presença desse Deus. Será que a gente expressa o amor de Deus aos nossos irmãos, à nossa comunidade? E as nossas atitudes transpassam esse amor? Será? Será que as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa fala, o nosso modo de pensar, o nosso modo de andar, exalam a presença de Deus que está manifesta em nós? Será? Será que realmente o nosso coração é inclinado para Deus, de maneira que a nossa resposta seja sempre cultuando a Ele aonde quer que a gente esteja? Será, irmãos? Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Provérbios diz: reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. É no falar, é no andar, é no pensar, é nos modos de se vestir. É de todo o modo de ser. É em toda a tua totalidade, irmão. Reconheça a Deus. Ai, meu Deus. E quando a gente falta nos cultos, como é que a gente fica? Esse salmista, ele ficou perturbado, porque ele foi afastado do culto. Será que nós ficamos perturbados? Será que nós temos essa sensibilidade também? O Espírito Santo pode dar a você essa sensibilidade. Busque. Busque. Será que a gente tem alegria quando a gente sai dos nossos lares, do nosso trabalho, para adentrarmos essas portas, para cultuarmos a Deus? Como disse o salmista lá em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que temos essa alegria? Irmãos, é muito sério a situação que nós estamos vivendo. Eu não digo isso pela sua vida não, irmãos. Eu digo isso porque eu sei o que é que eu faço. Essa palavra pesa em mim também. Será que eu tenho alegria quando eu adentro as portas na casa do Senhor? Será que eu tenho a consciência, a percepção? Como o salmista lá no Salmo 93, se eu não me engano, ele diz: a minha casa convém a santidade. Será que eu tenho essa percepção também? Aleluia. Será que eu me tornei um religioso? Será que eu faço por obrigação? Será que já se tornou algo automático na minha vida vir para a casa do Senhor? Será que eu sou mais uma das ritualistas que já está acostumada a fazer isso? Ou não tenho outro canto para ir, e então eu venho? Será? Aleluia, Jesus. Às vezes, irmãos, a gente faz de tudo. A gente busca intensamente ser aceito em algum lugar, numa roda de amigos. Às vezes a gente faz isso.
Às vezes também a gente está tão carente que a gente entrega o nosso coração a qualquer pessoa sem ao menos conhecer. Será que a gente tem essa mesma disponibilidade para com o Senhor? Em entregar o nosso coração a Ele, em fazer questão para estar aqui na sua comunidade de fé que Ele deixou, a igreja do Senhor? Paulo disse, não deixe de congregar. E hoje o que mais tem são pessoas desigrejadas. Pessoas que dizem, eu sirvo a Deus, mas no meu lugar, na minha casa e do meu jeito. Gente, a igreja é um corpo. Você sozinho não é corpo, não. Você é membro do corpo. Se eu tirar a minha mão do meu corpo, acabou-se, ela morre. Da mesma forma somos nós. Nós não podemos entrar nessa ideia também de ser desigrejados. Ai, Jesus. Temos, irmãos, que desejar ardentemente ao Senhor. Temos que aprender a ter disposição em sermos aceitos na presença do Senhor, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo quem nós somos e reconhecendo quem Ele é, para então adentrar a sua presença. Nós devemos ter a disponibilidade de entregar os nossos caminhos ao Senhor, como diz o salmista lá no Salmos 37, versículo 5. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele vai agir, irmãos. Entrega, descansa. Devemos também aprender a prestarmos cultos a Deus. Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional. A gente presta culto a Deus aqui, olha, é no entendimento, pois Deus te fez um ser racional, não te fez como os animais que são irracionais, mas nós devemos nos apresentar a Deus reconhecendo primeiramente a sua santidade. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento, para que vocês sejam capazes de experimentar, de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que se presta culto a Deus, queridos. Reconhecendo quem nós somos, pecadores miseráveis, mas pela graça de Jesus Cristo, fomos restaurados a esta comunhão. E reconhecendo quem Deus é. Deus é santo, tremendamente santo, Ele não aceita qualquer coisa, não. Que Deus, irmãos, nos ajude verdadeiramente a aprender a conhecê-lo. Porque somente conhecendo a Deus é que vamos amá-lo e vamos aprender a adorá-lo verdadeiramente. Te faço uma pergunta. Você confia em quem você não conhece? De maneira nenhuma.
O teu intelecto não permite isso. Você não confia em quem você... Não, você... Você não confia em quem você não conhece. Da mesma forma é o nosso relacionamento para com Deus. Como é que vamos confiar? Como é que vamos amar? Como é que vamos adorar a esse Deus? Só através do conhecimento. E o conhecimento está aqui, ó. O suficiente Ele deixou. Através da natureza também, porque nós vemos a sua criação. Todo o conhecimento necessário Deus nos deixou. Cabe a nós buscar, escavar esse conhecimento, para então a gente aprender a admirar, a amar esse Deus, a buscá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso ser. Aleluia. Só dessa forma, querido, é que você vai se render a esse Deus em adoração. Somente dessa forma, se você passar a conhecer a esse Deus. Não se contente com só um pouquinho da presença de Deus. Se contente não, irmãos. Deus é uma fonte inesgotável de vida, de sabedoria, de amor, de santidade, de perdão. Deus é a fonte originária de todas as coisas. E por que você vai se contentar com só um pouquinho? Se contente não, irmãos, só com um pouquinho não. Busque a Deus. Porque a sua palavra diz, lá em Jeremias, buscar-me-eis e me encontrareis. Quando, porém, me buscardes de qualquer jeito, não, irmãos, é de todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento. Quanto mais você buscar de Deus, mais você vai ter de Deus. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Que o Senhor nos abençoe.